Minha filha tem 6 anos de idade. Durante toda a sua vida, tem sido como se ela pudesse ver coisas que não são visíveis para nós, e ela sabe de coisas que nunca contamos a ela, ou coisas que estão prestes a acontecer. Minha filha é autista e semiverbal, então nem sempre pode descrever suas experiências com palavras de uma maneira que faça sentido para nós. Mas quando ela conseguiu comunicar suas experiências, não conseguia encontrar uma explicação racional para elas. Ela, desde que era bebê, reagiu a coisas que não podíamos ver. Desde observar, rir, apontar e acenar para o nada quando era bebê, até rastejar, andar ou correr em direção e tentar pegar o nada quando era criança pequena. A única vez que ela descreveu verbalmente o que estava seguindo, ela disse: luzes azuis e luzes amarelas. Às vezes, ela tem crises porque é autista, e muitas vezes sai dessas crises se concentrando em algo que se move na frente dela, que não podemos ver. Meu sogro, meu marido e sua professora na escola, todos notaram que ela brinca como se estivesse interagindo com uma criança invisível, acenando e balançando a cabeça como se estivesse respondendo a alguém, mostrando brinquedos a alguém, abraçando alguém, chamando alguém para segui-la, dando as mãos com alguém enquanto corre. Quando meu marido perguntou com quem ela estava brincando, ela apontou para o nada e disse: aquele menino. Quando sua professora perguntou, ela disse: Wendy, como em Peter Pan. Uma vez, quando estávamos andando na rua, ela apontou e disse: tem um homem que você pode ver através dele. Eu assumi que ela estava falando sobre o reflexo de alguém em uma janela, mas ela estava apontando para uma parede sólida. Ela acenou para o local que havia apontado, depois riu, como se estivesse reagindo a algo. Todos os incidentes anteriores podem facilmente ser produto de uma imaginação ativa. Os seguintes são mais difíceis de explicar. Meu pai estava visitando, e quando estava prestes a sair, minha filha disse: vovô vai no carro azul. O carro do meu pai é branco, o nosso é prateado, e não conseguíamos ver nenhum carro azul fora da janela. Então meu pai percebeu que seu carro não estava ligando, e ele teve que rebocá-lo e chamar um Uber. O Uber era azul. Meus sogros deram a ela um presente para o aniversário dela, e quando ela o recebeu disse: a flor está quebrada, e não quis abri-lo. Quando finalmente o abriu, continha um conjunto de chá de porcelana infantil, com desenhos de flores, e uma xícara de chá estava rachada, bem no meio da flor. Desde que ela conseguiu engatinhar, ela evita uma mancha específica de carpete como a peste. Ela engatinhava e depois andava ao redor dela em vez de ir em linha reta. Nunca houve nada de diferente naquele ponto do carpete, mas ela claramente odiava e não conseguia explicar o motivo. Meu filho vomitou exatamente naquele ponto do carpete no ano passado. Levou um tempo para se livrar do cheiro e ainda está ligeiramente manchado se você olhar de perto. Ela também fez exatamente a mesma coisa com a camisa do meu marido. Toda vez que ele usava essa camisa, ela não queria se aproximar dele e agia com nojo dele, até se escondendo dele. Não havia nada de incomum na camisa, nenhum padrão ou textura estranha. Então, um dia, meu marido estava segurando meu filho enquanto a usava e meu filho vomitou nele. Ela uma vez perguntou ao meu vizinho: você vai consertar a janela? E quando pressionada sobre o porquê, ela apenas apontou para uma janela específica com uma expressão como duh. A janela estava completamente bem, sem nenhum dano, até semanas depois, quando uma bola de cricket passou por ela. A coisa mais estranha, no entanto, são as aparentes interações da minha filha com a vovó. No mesmo período de tempo em que ela aprendeu as palavras mamãe, papai, Paulói, o apelido do meu filho, vovó e vovô. Minha mãe desapareceu, presumivelmente falecida, quando eu tinha 12 anos. Minha filha nunca conheceu nem ouviu falar da minha mãe. Nunca nos referimos à minha mãe como vovó, apenas pelo nome dela e mãe. Ela ocasionalmente mencionou brincar ou ver a vovó, e quando perguntada se ela quer dizer a mãe do meu marido, ela insiste que quer dizer vovó. Ela desenhou imagens da vovó, sempre com a cor e textura de cabelo corretas, e usando uma camisa na cor
e padrão exatos que minha mãe estava usando no dia em que foi vista pela última vez. Não acredito que minha filha já tenha visto fotos da minha mãe, mas se ela viu, certamente não teria sido com essa camisa. Eu sempre fui cética minha vida toda, mas com tudo o que vi da minha filha é difícil permanecer completamente tal. Está claro que não posso explicar todas as experiências que minha filha claramente teve apenas dizendo que ela é uma criança imaginativa, porque há coisas que ela não pode saber e de alguma forma sabe. Tenho que aceitar que minha filha pode estar experimentando o paranormal. Olá a todos! Pensei em tentar compartilhar minha história aqui para ver o que vocês acham que pode estar acontecendo. Diferente de muitas histórias aqui, não tenho provas, e a maioria das situações acontece meses, até anos, separadas. Então não faço ideia se estão realmente conectadas ou não. Adoraria saber o que vocês acham que pode estar acontecendo, porque estou começando a me sentir um pouco louco. Meu primeiro encontro estranho aconteceu quando estava na escola primária. Não consigo lembrar exatamente em que série, mas eu era definitivamente jovem. Meu irmão mais velho, vamos chamá-lo de João, e eu convidamos nossos vizinhos Paulo e Miguel para passar a noite de sexta. Meus pais acabaram indo dormir mais cedo, por volta das 9 da noite, então nós 4 decidimos aproveitar a casa principalmente desocupada e brincar de esconde-esconde no escuro. Para referência, eu morava em uma casa de um andar que foi construída nos anos 70, então as janelas eram bem baixas e fáceis de olhar através se você tentasse. Minha janela do quarto estava posicionada no lado da casa, diagonalmente de um poste de luz irritante que sempre parecia brilhar perfeitamente em minha janela todas as noites. Eu não tinha cortinas, mas tinha persianas na minha janela, e sempre as mantinha fechadas para tentar ajudar a bloquear um pouco da luz. Enfim, era a vez de Paulo contar. Meu irmão João, Miguel e eu decidimos nos esconder. Acabei me enfiando em meu armário lotado e bagunçado, que tinha uma daquelas portas grandes de dobradiça. Por causa do fato de que meu armário tinha 1 milhão de coisas dentro e eu não cabia muito bem, a porta não conseguia fechar completamente. Na época, eu realmente não me importava, pois isso me dava uma pequena fenda entre a porta pela qual eu poderia espiar. 1 minuto se transformou em 5, quando todos eventualmente foram encontrados, exceto eu. Paulo estava começando a ficar impaciente, então pediu a João e Miguel para ajudá-lo a me encontrar. Foi quando Miguel, como a gênio que é, acabou abrindo a porta do meu armário com um sorriso realizado no rosto. Não lembro muito bem, exceto eu reclamando que ele estava trapaceando, antes que meus olhos se desviassem para além de sua cabeça, em direção à janela do meu quarto atrás dela. Lembro-me que meu sangue gelou. A silhueta de um homem com uma mão literalmente em concha na janela, como se estivesse tentando espiar, foi o suficiente para me assustar profundamente. Soltei um grito de pavor, o que só fez Miguel virar os calcanhares para tentar ver o que me assustava tanto. Levou apenas 3 segundos antes que os gritos dele se juntassem aos meus e ambos nos agarrássemos e saíssemos correndo para a sala de estar. Eu quase tropecei nas mãos do meu irmão mais velho, enquanto meus pais corriam para fora do quarto. Acabei explicando a eles, entre lágrimas sufocadas, que havia um homem fora da minha janela. Meu irmão mais velho e meu padrasto pegaram uma lanterna e uma faca e verificaram todo o perímetro do lado de fora. Eles até foram tão longe a ponto de verificar os quintais dos nossos vizinhos ao redor e pela rua. Não havia nada, ninguém, literalmente, morto de silêncio. E só para acrescentar, lembro-me muito claramente que estava chovendo torrencialmente naquela noite, então seria incrivelmente difícil para qualquer pessoa escapar rapidamente, sem deixar pegadas afundadas na lama e sem o som de sapatos pesados batendo contra a terra molhada. Muitos anos depois, neste ponto, eu tinha 19 anos e acabei me mudando para morar com minha namorada e sua família. Apenas para acrescentar, eu sei que geralmente não significa muito, mas o sentimento de estar sendo observado, ou sempre ter uma companhia desconhecida rondando atrás de mim,
É algo que sinto há mais de uma década. Às vezes, sinto que é tudo apenas em minha cabeça e estou me deixando louco, mas outras vezes o sentimento parece tão real, como se eu não conseguisse me livrar dele, como se meu corpo estivesse tentando me alertar de que não estou sozinho. E quanto mais eu ignoro meu corpo e seus avisos, mais alto ele grita. Enfim, tenho 19 anos agora, morando com minha namorada e sua família. Uma noite, decidi que absolutamente precisava de um lanche da meia-noite. Minha namorada já estava dormindo profundamente junto com o irmão mais novo e os pais dela. Fui para baixo, segurando a coleira do bulldog americano dela, porque assim como tantas vezes antes, senti o desconforto de não estar sozinho. Para referência, para chegar à cozinha, você tem que ficar cara a cara com a porta de vidro deslizante que leva ao quintal. Tenho certeza de que naquela noite a porta estava fechada e trancada. Tenho muita certeza disso. Acabei fazendo um sanduíche quando um arrepio literalmente percorreu meu corpo. Ignorei, é claro, e terminei de fazer meu sanduíche e limpei a bagunça que fiz antes de me virar para subir as escadas. Acabei me virando apenas para encarar uma porta de vidro deslizante entreaberta. Obviamente, imediatamente entrei em "Oh meu Deus, tem alguém dentro da casa agora". Então corri até a porta e a fechei e travei antes de verificar toda a área térrea. Não havia alma viva além de mim e do cachorro. Não consigo realmente explicar como isso aconteceu. Até hoje me enche de um sentimento de desconforto. Quando acordei na manhã seguinte, perguntei aos pais da minha namorada se eles poderiam ter esquecido de trancar a porta. Eles me olharam com expressões confusas antes de me garantirem que sempre verificam 2 vezes se todas as portas estão trancadas todas as noites. Essa próxima situação aconteceu alguns meses depois. Minha namorada e eu decidimos fazer uma viagem de fim de semana, de volta à minha cidade natal, para visitar alguns amigos e familiares. Basicamente, nos juntamos a um amigo meu em uma fogueira que estava sendo realizada na casa da avó dele. Para explicar rapidamente, a avó dele morava em uma área bastante grande no meio do nada, onde a única coisa ao redor eram estradas secundárias, um campo de milho e um denso bosque de árvores cercando o quintal dela. Minha namorada queria ser boba e decidiu deixar a fogueira e correu um pouco mais de 150 pés para deitar de costas a poucos metros da borda das árvores. Meu amigo e eu apenas a observávamos, esperando que ela fizesse uma de suas piadas estúpidas, quando um grito de pavor e arrepiante surgiu da floresta. Nunca vi minha namorada se levantar e correr em nossa direção tão rápido em toda a minha vida. Quando ela voltou para nós, estava tremendo com os olhos mais abertos do que a própria lua. Estou com minha namorada há 4 anos e nunca a vi mentir, e ela jurou sobre coisas específicas que amava, que havia algo que gritou para mim a poucos metros de distância nas árvores. Ela disse que não viu ninguém, nem ouviu nada. Estava silêncio completo quando de repente o grito rasgou o ar. Soou tão aterrorizante que até mesmo deixou os pais dos meus amigos e a avó nervosos. Essa terceira situação aconteceu não muito tempo atrás. Minha namorada acabou tendo que trabalhar 24 horas na estação de bombeiros. Então era apenas eu, o irmão mais novo e os pais em casa. Assim como da última vez, meu estômago roncando me impediu de adormecer. Então, com um suspiro de derrota, levantei e desci para pegar comida. Quando voltei, estava tentando trancar o portão do cachorro no topo das escadas, quando ouvi em um sussurro profundo e áspero alguém sussurrando meu nome prolongadamente. Saltei assustado e rapidamente coloquei meu prato de comida no chão para poder pegar a lanterna do meu telefone e brilhar em direção à outra extremidade do corredor. Novamente, para a minha surpresa, não havia ninguém. Eu estava completamente sozinho em um corredor silencioso, então não havia chance de eu confundir o barulho com uma TV ou algo assim, já que não havia TV ou qualquer barulho. Acabei espiando para dentro do quarto dos pais dela e do quarto do irmão mais novo. Todos estavam dormindo profundamente, babando e tudo mais. Acabei mandando mensagem para minha namorada sobre isso naquela noite, porque estava completamente assustado. Quando acordei na manhã seguinte,
Li que ela me mandou uma mensagem aos prantos às 6 da manhã, porque estava se trocando no banheiro feminino na estação de bombeiros quando ouviu um sussurro. E ela explicou que soava exatamente como o meu, que disse "oi" para ela de forma prolongada. Não consigo explicar o que isso significa ou o que poderia ser, mas é seguro dizer que nunca mais vou pegar lanches da meia-noite sozinho novamente. Essa última coisa aconteceu há apenas uma semana. Eu mesmo não experimentei, mas minha namorada sim. Estávamos lá embaixo no meio do dia conversando com a mãe dela. O corredor que tem o banheiro e a porta da frente está conectada à cozinha, então se você ficar no meio da cozinha, pode ver perfeitamente lá para baixo. Minha namorada, de repente, se lançou para a frente no corredor e bateu na parede bem ao lado da porta do banheiro. Virei-me e dei a ela um olhar confuso porque não havia ninguém lá. Vi quando ela espiou para dentro do banheiro, parecendo estar esperando que alguém estivesse lá, quando rapidamente ela se afastou e voltou correndo na minha direção. Ela explicou que se virou e viu o rápido movimento de uma manga ou braço branco entrando no banheiro, como se seu irmãozinho tivesse rapidamente entrado no banheiro para tentar se esconder e assustá-la. E ela acabou pegando a manga dele no ato, mas seu irmãozinho estava na escola e seu pai estava na sala de estar conosco. Não havia absolutamente ninguém mais na casa além de nós 4. Não tenho ideia se tudo isso está ligado de alguma forma, se há algo que está me seguindo desde criança. Não tenho certeza. Nunca vi figuras eu mesmo, apenas ouvi coisas muito inexplicáveis que são definitivamente reais. O que vocês acham? Várias coisas aconteceram nesta casa e tentarei resumir e contar apenas algumas histórias, porque poderíamos passar o dia todo aqui. Meu irmão e eu queríamos ser colegas de quarto novamente e decidimos nos mudar para uma casa bonitinha de 2 andares e 3 quartos. Era eu, meu irmão, meu sobrinho, meu cachorro e a tartaruga deles. Enquanto estávamos nos mudando para a casa, eu estava colocando caixas no pequeno armário embaixo da escada pensando, este poderia ser o cantinho da tartaruga. Enquanto me inclinava para dentro do armário para deslizar uma caixa, ouço um rosnado alto e audível diretamente no meu ouvido. Eu disse não e fechei a porta. Olhei ao redor para ver se meu cachorro estava por perto, mas ela estava do lado de fora, então aquilo foi estranho. Eu deveria ter percebido naquele momento. Uma coisa infeliz foi que meu cachorro agia muito estranho naquela casa. Por exemplo, algumas vezes voltávamos do trabalho e ela simplesmente estava aterrorizada sem motivo. Nem conseguíamos nos aproximar dela sem que ela gemesse, chorasse e se encolhesse. Ela nunca teve medo de nós e nunca fomos abusivos com ela, então isso era realmente estranho. Estávamos nos perguntando se era possível que o proprietário não tivesse trocado as fechaduras, ou talvez eles estivessem entrando e alguém a chutou, bateu nela ou a machucou por proteger nossa casa. Ela é uma cachorra protetora, então teria latido e agido agressivamente contra um estranho entrando na casa sem nós estarmos lá. Outra coisa que realmente me deixou intrigado foi que a peguei várias vezes apenas olhando e rosnando para o canto superior direito do meu quarto. Às vezes ela também abanava o rabo, sentava e levantava a pata como se estivesse recebendo ordens de alguém. Mas na maioria das vezes era apenas rosnados agressivos e mostrando os dentes. Era muito estranho porque ela nunca tinha feito isso antes ou desde que saímos dessa casa. Ela nunca mostrou qualquer comportamento assim antes ou depois dessa casa e eu a tinha há 10 anos. Os episódios aleatórios de rosnar realmente me assustavam porque eram tão diferentes dela. Mas eu tentava me convencer de que talvez ela estivesse apenas envelhecendo e sua visão não era mais tão boa. Um dia meu ex-namorado apareceu aleatoriamente no meio da noite. Não estávamos nos melhores termos e eu estava hesitante, mas o deixei passar a noite porque ele estava bêbado e não precisava dirigir mais do que já havia feito. Acordei no dia seguinte para trabalhar e apenas o deixei ficar lá. Enquanto eu estava fora, ele estava apenas relaxando no meu quarto e disse que teve uma sensação muito estranha. E então, a porta do meu quarto simplesmente bateu com força. A princípio pensei, deve ter sido uma brisa. Mas então ele explicou que depois que a porta bateu,
Ele viu uma enorme sombra preta no canto superior direito do meu quarto e afirmou que aquela casa era assombrada, o que era tão fora do comum para ele. Ele não acreditava nesse tipo de coisa. Tenho certeza de que fiquei pálida quando ele disse isso porque nunca contei a ele nada sobre os estranhos episódios de rosnar do meu cachorro e, é claro, era exatamente o mesmo lugar. Normalmente eu teria descartado como talvez uma alucinação de abstinência de álcool, mas ele apontando para aquele lugar me fez perceber que estava lidando com algum demônio maluco. Então, um dia, eu vi. Eu estava apenas sentada no meu quarto e do meu quarto eu podia ver a parede e o corrimão da escada. Tive essa sensação estranha, que presumo ter sido o que meu ex-namorado sentiu naquele dia. Como quando você recebe más notícias e seu coração despenca para o estômago. E vi essa enorme sombra preta descer pela parede e corrimão da escada. Fiquei ali, em completo terror, observando essa coisa se aproximar de mim. Sei que pareço absolutamente insano ao dizer isso, mas é como se eu pudesse sentir que ela estava em uma missão e tinha a intenção de me alcançar e me dominar, como me possuir. Eu estava horrorizada, mas entrei em modo de luta. Eu não era uma pessoa religiosa e não tinha ideia do que diabos eu estava fazendo. Se eu for honesto, apenas disse coisas que via em filmes. Comecei a dizer coisas como: "Você não é bem-vindo aqui, apenas amor e luz são bem-vindos nesta casa", e "O poder de Cristo te ordena a sair". Quando comecei a dizer essa última parte, novamente, era como se eu pudesse sentir o medo e a hesitação dela, e ela começou a se arrastar de volta para cima da parede da mesma forma que desceu. Aquilo não foi um momento divertido. Alguns outros pontos a serem observados. Todos nós, até o cachorro, estávamos absolutamente deprimidos naquela casa. Era como se fôssemos todos cascas de nossos antigos eus. Agíamos diferente, não tínhamos energia, não tínhamos vida social fora do trabalho. Eu estava tendo pensamentos suicidas e nunca os tive antes ou depois. Estava tendo pesadelos constantemente. Perdi muito peso sem motivo algum. Meu irmão e eu estávamos tendo discussões realmente acaloradas, quando sempre nos demos bem, e vivemos juntos antes e depois dessa casa sem problemas. Somos pessoas saudáveis e nunca ficamos realmente doentes. Mas tanto meu irmão quanto eu ficamos muito doentes com doenças muito estranhas que ninguém conseguia diagnosticar. Até fui hospitalizado e os médicos não sabiam como me diagnosticar. Pode parecer um pouco sem graça para as pessoas que estão lendo isso, mas cara, os momentos assustadores foram medonhos, mas o tormento mental por quase 2 anos foi o pior de todos. Era uma batalha diária. É difícil explicar, mas penso naquela época e quase quero chorar porque é como se pudesse sentir o que senti naquela época. A depressão e o espaço mental horrivelmente negativo em que eu estava. Como um caso estragado de nostalgia. Graças a Deus, conseguimos rescindir nosso contrato de aluguel mais cedo e sair. Uma vez que nos mudamos para uma nova casa, tudo voltou ao normal e éramos todos felizes novamente. Naqueles filmes, baseados em eventos reais onde as pessoas se mudam para uma casa assombrada e isso lentamente as enlouquece. Sim, eu acredito nisso, porque eu vivi isso. Sempre estive ciente de que existem espíritos e outras coisas neste mundo, e sempre experimentei coisas se movendo ou ruídos que outras pessoas não podiam ouvir. Então, isso aconteceu outro dia. Eu estava deitada na cama por volta das 10h30 quando, de repente, senti um peso cair na ponta da minha cama. Abri os olhos e não vi nada, mas então senti uma mão tocando minhas pernas. Fiquei assustada, mas disse olá para o que quer que fosse. Senti o peso se levantar, então pensei que estava saindo. Mas em seguida o peso caiu novamente, desta vez mais perto de mim, em torno da área dos meus quadris. Entrei em pânico e disse olá novamente para o que estava lá, e começou a massagear minha coxa. Fiquei realmente assustada. Então acendi minha luminária e não vi nada. Normalmente consigo ver uma figura fraca de uma pessoa, ou vê-la claramente, mas não consegui.
Senti o peso sair e relaxei. Fui dormir pensando que era apenas um dos meus parentes que havia morrido me visitando. Acordei na manhã seguinte por volta das 15 para as 5, sentindo que estava sendo observada. Declarei em voz alta se algo estava no meu quarto que precisava sair e vi uma sombra no canto do meu olho sair. Acendi minha luminária e fiquei na cama até às 7, quando o sol começou a nascer. Mais tarde naquele dia, estava assistindo a um vídeo quando meu pescoço começou a doer. Não dei importância e continuei assistindo ao vídeo, mas então senti uma mão segurando meu pescoço por trás de mim. Podia sentir cada dedo sob meu queixo e o polegar na parte de trás do meu pescoço. Fiquei com medo, então mandei uma mensagem para minha amiga. Ela também gosta de coisas paranormais, e contei o que estava acontecendo. Enquanto eu estava mandando mensagem para ela, senti a mão sair e então senti algo puxar meu cabelo. Fiquei assustada e saí da cama e fui para a cozinha. Um tempo depois, voltei para o meu quarto e vi minha garrafa de bebida deitada de lado no chão. Eu a tinha deixado em pé na mesa ao lado da cama. Eu e minha amiga, a que eu estava mandando mensagem, estávamos fazendo uma festa do pijama naquela noite. Então fui para a casa dela. Mais tarde naquela noite, estávamos jogando um jogo de cartas paranormais quando senti uma mão agarrar meu braço e apertar. Fiquei com muito medo e minha amiga entrou em pânico. Naquele momento, eu e minha amiga dissemos em voz alta que se algo estivesse aqui conosco, deveria sair imediatamente. Desde então, nada fora do comum aconteceu, exceto algumas coisas se derrubando. Mas estou com medo, no caso de estar lidando com algum espírito ou espíritos malignos. Alguém tem ideia do que isso poderia ser? Estou pensando que são mais de um porque me agarrou e foi tocar em mim na minha casa e na casa da minha amiga. Se alguém tiver alguma sugestão, estou aberta para ouvir. Basicamente, isso vai soar muito louco e aconteceu comigo quando eu tinha uns 12 ou 13 anos. Não estou delirando. A maioria das pessoas meio que me olha de lado quando conto essa história. Quando eu tinha cerca de 10 anos, comecei a ter ocorrências realmente estranhas. Eu sentia algo parado atrás de mim. Muitas vezes, do nada, eu recebia um arranhão aleatório no meu braço, como se eu estivesse apenas sentado e sentisse dor como se algo tivesse me arranhado e olhasse para baixo e havia um arranhão. Muitas vezes, antes de eu adormecer, eu ouvia uma voz chamando meu nome. Isso não tenho certeza se tem a ver com o espírito, porque sei que isso acontece com muitas pessoas. No entanto, uma vez que parei de ter esses encontros, nunca mais aconteceu comigo. Uma vez, enquanto eu estava jogando um jogo, vi uma sombra correr pela escada. Então, quando eu tinha lá pelos meus 13 anos, estava gravando um vídeo e brincando. De repente, entrei em transe como se não estivesse ciente de nada. Eu estava apenas fora de mim. Não sabia o que havia acontecido até sair disso, mas pelo que vi do vídeo, aqui está o que aconteceu. Minha mãe me fez uma pergunta e eu respondi como se não conseguisse respirar. Mal conseguia respirar. Eu sabia disso, mas ainda assim, era como se eu não tivesse controle do meu corpo, mas não estava com medo. Levantei-me e no vídeo você pode ouvir uma voz masculina profunda dizendo: "Você pode me ver?" Então comecei a andar pelo corredor. Foi quando ouvi claramente dizer: "Deixe-me sair." E saí do transe. Perguntei à minha mãe se ela ouviu isso e ela disse que não. Então verifiquei o vídeo que estava gravando e ouvi claramente. Mostrei para minha mãe e ela também ouviu e ficou assustada. Antes que você pergunte, não tenho o vídeo, pois foi muito traumatizante para mim na época, já que eu era uma criança, e eu tinha medo de que se não o deletasse, ele voltasse. Fiquei acordado a noite toda dormindo ao lado da minha Bíblia, chorando e rezando porque estava com muito medo. Ainda tenho ataques de pânico sobre isso até hoje e ainda durmo com minha Bíblia. De qualquer forma, o dispositivo em que gravei parou de funcionar alguns meses depois e eventualmente quebrou. Tenho 21 anos agora e pessoalmente nunca tive outro encontro novamente ou algo super estranho acontecer.
Embora uma vez, quando estava ao telefone com um cara, ele disse que ouviu algo dizer: "Estou de volta." E eu nunca contei a ele essa história, embora eu ache que ele estivesse apenas brincando comigo. No entanto, minha avó teve e ainda tem experiências estranhas. Ela mora sozinha na casa onde aconteceu e muitas vezes me liga assustada porque ouve passos no corredor e não há ninguém lá, ou ela sente algo deitar ao lado dela e a cama abaixa. Estou me perguntando o que vocês acham que era esse espírito. Um demônio? Um espírito novo? Pensei que talvez fosse meu bisavô, que diziam ser uma pessoa má, porque minha outra avó, não aquela que mora na casa, disse que no enterro dele, ela entrou em transe e pulou na cova dele. O que você acha? Para contexto, este encontro aconteceu há alguns anos. Atualmente tenho 21 anos e moro na África do Sul. Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 11 ou 12 anos, no 5º ou 6º ano. Era bastante normal para mim na época passar noites na casa dos meus primos. Naquela época, todos vivíamos em um pequeno pedaço de terra que a família dos meus primos possui. Neste pedaço de terra, há 2 casas, mas uma das casas está dividida em 2 partes diferentes, como 2 casas ou apartamentos, e nós morávamos em uma metade daquela casa. A casa dos meus primos, no entanto, ficava na outra extremidade desta terra e era uma casa de 2 andares. O que frequentemente acontecia era que voltávamos da escola, terminávamos nossos trabalhos de casa e, se fosse fim de semana, eu ia até a casa dos meus primos e passávamos a noite juntos. Este hábito se tornou costumeiro. Uma noite em particular, por volta das 11 horas da noite, minha tia nos disse que ela e minha outra prima pequena iriam até a minha mãe, na nossa casa, para assistir a um filme, e nos disse para ficarmos seguros. Eu e minha prima vimos as 2 saírem e então, por volta das 11h30, decidimos ir tomar banho. Naquela época, era um hábito sempre tomar banho tarde da noite. Para contexto, a casa deles tem 2 banheiros. Um fica no corredor no topo da casa de 2 andares e tem apenas uma banheira. O outro está dentro do quarto principal da minha tia e meu tio, também no 2º andar, e este banheiro tem um chuveiro e uma banheira. Eu e minha prima sempre escolhíamos tomar banho no banheiro dos meus tios, pois ela gostava de tomar banho, e eu gostava de ficar na banheira por um longo tempo. Normalmente, nós apenas ficávamos lá e conversávamos por horas. A disposição do quarto dos meus tios é basicamente a seguinte: há a porta principal, que pode ser trancada pelo lado de dentro do quarto, e depois há a porta do banheiro, que sempre trancávamos pelo lado de dentro. Aquela noite começou como qualquer outra noite. Fomos ao banheiro, como eu disse, por volta das 11h30, e começou tudo bem. Eu e minha prima, a princípio começamos a ouvir música, rimos e nos divertimos, falando sobre por quem estávamos apaixonadas, etc. Todas as coisas que você poderia imaginar que meninas de quase 12 anos na época conversavam. Mas então aconteceu. Lembro-me de que estava mexendo no meu telefone, checando minhas mensagens. Lembro-me distintamente de que quando chequei minhas mensagens era meia-noite, e lembro-me de brincar com minha prima e dizer a ela que já estávamos naquele banheiro há cerca de 30 minutos. Mas de repente, eu e minha prima ouvimos passos do lado de fora da porta do banheiro, que ficavam cada vez mais próximos do banheiro. Mas estranhamente, nós nunca ouvimos a porta principal do quarto dos meus tios se abrindo. Os passos ficaram mais altos enquanto se aproximavam da porta, e então, de repente, pararam e ficou quieto por cerca de 1 minuto. E então aconteceu. De repente, algo começou a bater na porta do banheiro e gritou alto, imitando perfeitamente a voz da minha tia, gritando para minha prima abrir a porta e sair do banheiro. Eu sou falante nativa do Afrikaner, e minha família também. Então esta entidade gritou assim: "Gabriela, abra esta porta agora." Gabriela é o nome da minha prima. O que achei estranho foi que eu me lembro distintamente de que qualquer que fosse essa coisa, só batia na porta em uma sequência de 3 batidas. Batia 3 vezes e depois gritava a mesma coisa repetidamente 3 vezes e depois parava.
Tudo ficou em silêncio. Eu podia sentir meu coração batendo forte. Disse à minha prima para esperar e não abrir a porta porque minha tia parecia furiosa e eu realmente temia pela minha vida. Depois de cerca de 10 minutos, por volta da 00:10, ouvimos a porta do primeiro andar se abrir e ouvimos minha tia e minha prima pequena conversando lá embaixo. Nos vestimos rapidamente e destrancamos a porta. Apenas para nosso choque, descobrirmos que realmente havíamos trancado a porta principal do quarto dos meus tios pelo lado de dentro. Lembro-me de que fiquei tão assustada. Descemos as escadas o mais rápido possível e perguntamos imediatamente à minha tia se ela estava aqui 10 minutos atrás e se foi ela quem bateu na porta e gritou. E para nosso espanto, ela disse que não. 10 minutos atrás, ela ainda estava com minha mãe no nosso apartamento. Então procedemos a contar tudo a ela, mas como todo adulto cético, ela nos disse que apenas imaginamos tudo. Eu disse à minha tia, imaginação ou não, estou com muito medo de dormir aqui esta noite, e então decidi ir para casa. Até hoje não faço ideia do que aconteceu naquela noite e por que aquela entidade decidiu imitar minha tia. Mas tudo o que sei é que até hoje isso me assusta, como ela imitou sua voz de forma tão surpreendentemente real e perfeita. Até mesmo a maneira como sua voz fica quando ela fica brava, ainda me assusta até hoje. Uma noite, meu carro ficou sem gasolina enquanto eu dirigia por uma seção isolada de uma rodovia de 2 pistas, por volta das 10 da noite. Felizmente, havia um pequeno acostamento à beira da estrada, então tive que fazer marcha a ré morro abaixo e me afastar da estrada. Liguei para várias pessoas, mas ninguém pôde vir me buscar e não havia nenhum posto de gasolina a menos de meia hora de carro. Não tinha ideia de quanto tempo levaria se eu tivesse que caminhar e, infelizmente, não tinha 1 galão de gasolina. Um dos meus amigos tinha uma bicicleta motorizada e se ofereceu para me encontrar quando saísse para passar um tempo comigo enquanto eu esperava, mas disse a ele que não precisava. Acabei adormecendo por acidente. Quando acordei, por volta das 3:30 da manhã, a luz da lua iluminava a noite nebulosa. Olhei para cima do volante e vi meu amigo. Ele estava parado na curva da estrada, a cerca de 75 metros do carro. Ele parecia meio fora de foco, mas parecia estar usando o guarda-corpo para apoiar sua mochila enquanto mexia nela. Ainda estava um pouco sonolento, então esfreguei os olhos, mas ele ainda estava um pouco difícil de ver, então gritei seu nome. Minhas janelas estavam abertas. Por alguma razão estranha, ele não respondia, então sentei, abri a porta e saí. Dando alguns passos à frente, percebi que aquele não era meu amigo. Ali, à luz pálida da lua, em meio à névoa suave, estava um espírito translúcido e sem cabeça, usando uma mochila aberta. Comecei a recuar lentamente, esperando que o espírito não me notasse, mas enquanto me afastava, notei algo horrível. Ali, no chão na frente dele, estava sua cabeça. Estava presa a uma coleira que ele segurava firmemente na mão. Entrei em pânico, dei um salto de volta para o meu carro, entrei e rezei para que ele não me visse, pois sua cabeça estava virada. Acabei adormecendo novamente e o namorado da minha irmã veio me buscar de manhã e consegui gasolina. Cerca de 1 semana depois, eu estava em casa no meu quarto. Era tarde, então a luz estava apagada, mas a TV iluminava parcialmente o ambiente. Eu estava deitado na cama e, de repente, vi algo no canto do olho. Então virei para ver o que era quando notei a cabeça de um espírito pulando para cima e para baixo, aparentemente tentando subir na minha cama. Isso me assustou muito. A cabeça tentava dominar a minha toda vez que eu me deitava ou ficava parado por um tempo. Às vezes eu conseguia vê-la, às vezes não. Mas quando acabava sobre minha cabeça, eu sentia meu rosto e cabeça ficarem dormentes e formigantes, e podia ver vagamente a borda de um par de óculos. Eu continuava tentando tirar a cabeça de cima de mim, mas sempre que eu deixava cair, ela caía pelo chão e ficava presa no espaço de rastejamento e ático do meu vizinho. Eu moro em um apartamento no 2º andar e ficava rolando tentando sair.
Ela falava comigo debaixo da minha cama e continuava tentando me enganar para libertá-la novamente. Um par de dias depois, encontrei uma pequena porta na parte de baixo do armário do corredor. Abri e pude ver o espaço de rastejamento empoeirado. Isso acabou libertando a cabeça novamente e tive que lutar com ela novamente. Acabei indo e voltando de hospitais psiquiátricos várias vezes, onde fui diagnosticado com esquizofrenia, além de bipolaridade, depressão maníaca. Essa sequência de eventos mudou minha vida de maneira louca, e há muito mais nisso que levou a outras alucinações, tanto visuais quanto auditivas. Esse período de horror durou um pouco mais de 3 anos. A primeira vez que fui para o hospital foi em março de 2020, quando a Covid começou a aparecer nas notícias. Junto com minhas ilusões, pensei que o hospital me manteria trancado para sempre. Eu estava absolutamente aterrorizado. Desculpe pelo post longo, e sei que isso tecnicamente não é paranormal, já que eu estava muito provavelmente alucinando, mas talvez a esquizofrenia seja apenas uma sensibilidade para o outro lado. O que você pensa sobre esses tipos de doenças mentais e o reino espiritual? Obrigado por ouvir até aqui. Espero que tenha gostado das histórias. Deixe seu comentário e seu like. Se quiser ajudar o canal, confira os links na descrição. Muito obrigado e até a próxima.